Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos aí para mais uma aula da nossa Física Fundamental 2. Já pensaram o que é pressão? Qual o conceito de pressão na física, né? No dia a dia a gente diz que está com pressão quando não existem muitas coisas para a gente resolver e assim por diante. Mas e na física? Como é que esse conceito se desenvolve, né? Como é que ele é trabalhado esse conceito pela física? E em relação aos fluidos, como é que esse conceito de pressão está relacionado aos fluidos? Então, isso é o que nós vamos ver agora. Beleza, pessoal? Então, nossa aula de hoje é sobre a pressão hidrostática e o princípio de Stevin. Vamos ver, então, sobre o que é a pressão, como é que é essa pressão hidrostática e como esse princípio de Stevin se desenvolve a partir do conceito de pressão. Muito bem, então, primeiramente, a pressão, né, é um conceito mais ou menos que a gente já conhece. Ele vem a ser uma certa força aplicada em uma área A. Vamos chamar essa área de A aqui. Então, matematicamente, né, esse conceito de pressão vai ser a força aplicada sobre uma área. Então, a razão de uma força sobre a área. E aí, como nós temos a unidade de força sendo Newton e a unidade de área sendo metro quadrado no Sistema Internacional de Unidades, então nós vamos ter como unidade de pressão o Pascal, que é basicamente o Newton por metro quadrado. Já a pressão hidrostática, ela é um conjunto de pressões que são aplicadas em um certo objeto submerso em um fluido, devido justamente a esse fluido. Então, você tem forças que esse fluido vai aplicando sobre o corpo submerso em várias direções, né, em vários sentidos. E a cada mini unidade aqui de área, sendo aplicada essa força, você acaba tendo diversas pressões, né, ou diversas setas de pressão que vão sendo aplicados sobre esse corpo que está imerso em um fluido. E por fluido, né, a gente quer dizer qualquer fluido mesmo, inclusive nós aqui no ar, né, no nosso dia a dia, estamos sob pressão do ar, né, dos gases que estão em volta da gente. E existe até uma unidade que serve para definir essa pressão, que é a atmosfera, que é basicamente a pressão ao nível do mar, de forma aproximada. Então, essa pressão atmosférica ela vai ser equivalente a 1,01 vezes 10 a quinta pascal, que a gente arredonda para 1 pascal, ou fica apenas 10 a quinta pascal, e essa outra unidade que está relacionado à coluna de mercúrio. Então, a pressão atmosférica equivale à pressão de uma coluna de 76 centímetros de mercúrio, ou 760 milímetros de mercúrio, né, que é milímetro ou submúltiplo logo após o centímetro. Bom, então basicamente essas são as linhas gerais sobre pressão, né? Mas aí como é que isso vai se desdobrar? Então, a pressão hidrostática ela vai ser a pressão devida a um fluido em repouso, por isso o termo hidroestático, né? Hidro de fluido e estático de repouso. Então, para a gente entender um pouco mais sobre essa pressão hidrostática, vamos imaginar um recipiente com um certo fluido, né? E esse fluido nós vamos demarcar nele um cilindro de área de base A e altura H. E esse cilindro vai servir para a gente estudar como é que se dá essa pressão hidrostática. Então, a gente define como Y0 a altura da própria superfície desse fluido, desse líquido, né? E então é igual a zero, né? Não tem ainda nenhuma distância a partir dessa superfície. O Y1 ele vai ser então uma certa distância, né, dessa superfície, aí a gente colocou como menor que zero, ou seja, tem uma certa distância. E o y2, né, uma distância maior dessa superfície. Então vamos usar esses elementos para estudar a pressão hidrostática. Então, primeiramente, né, nós vamos pensar aqui sobre o peso, né,
O peso P, não confundir com pressão, né? Quando tiver o indicador de vetor, quer dizer que estamos falando do peso. Vamos imaginar como é que a gente pode descrever o peso desse cilindro aqui de fluido que nós definimos. Então, primeiro, né, vamos escrever o peso da forma que a gente conhece já lá da dinâmica, né? O peso, opa, só faltou eu selecionar a caneta aqui. Então, o peso, ele nada mais é, né, do que a massa vezes a aceleração da gravidade. Beleza, nenhum mistério aí. No entanto, lembrando lá da aula passada, né, vocês lembram? A massa específica de um certo fluido ou de uma certa substância é essa razão, né, da massa dessa substância pelo volume que ela ocupa. Então, eu posso reescrever essa massa específica aqui de modo a destacar a massa em si. Então, a massa vai ser nada mais, nada menos do que a massa específica vezes o volume. Então, essa expressão aqui vai me ser útil para eu lidar com esse peso aqui desse cilindro de fluido que eu destaquei. Então, utilizando essa fórmula aqui, né, essa forma de escrever a massa, eu vou então reescrever o peso desse cilindro de fluido como sendo a massa específica, volume, gravidade. Bom, nada demais, né? Temos aí apenas uma forma de reescrever o peso considerando a massa que está relacionada à massa específica. Agora eu posso também, né, relembrar o que é o volume de um cilindro. O volume de cilindro é basicamente a área da base, né, essa área mesma daqui, vezes a altura desse cilindro. Então, deixa eu colocar aqui do lado, o volume é a área da base vezes a altura do cilindro. Então, eu posso usar isso aqui também na minha expressão do peso desse fluido. Então, eu vou ter que o peso desse fluido, né? Deixa eu só destacar aqui. Ele vai ser igual a massa específica vezes a área, a altura, né? Que está aqui no volume, e a gravidade. Bom, então, essa aqui é uma expressão que nós já vamos utilizar ela. Deixa eu destacar aqui. Então, temos o peso desse cilindro aqui de fluido, descrito agora envolvendo a massa específica e envolvendo esses elementos que nós trouxemos para a discussão, a área da base desse cilindro e a altura desse cilindro, e a própria massa específica desse fluido aí que está nesse recipiente. Beleza. Agora, né, então, eu vou passar aqui para o próximo slide. Agora nós vamos pensar numa certa pressão que é exercida na parte de cima desse cilindro, né? E uma certa pressão que é exercida na parte de baixo desse cilindro aqui. Por enquanto, né, vamos não pensar ainda no peso desse cilindro aqui que nós calculamos no slide anterior. Então, vamos pensar nessas pressões aqui. A gente viu lá, né, lá no nosso primeiro slide, que a pressão, não confundir com peso, tá? Não está com a seta de vetor, então a pressão vai ser a força, né, aplicada sobre uma certa área. Então, essa pressão do ponto 1, né, desse ponto aqui, então vai ser a força devido ao fluido, né, que é aplicado nesse ponto 1 dividido pela área. Aí eu posso reescrever isso destacando essa força. Então, essa força, ela vai ser igual à pressão no ponto 1 vezes a área. Nenhum mistério, né? A mesma coisa eu posso fazer para a pressão que é exercida aqui no ponto 2. No ponto 2, existe uma pressão 2 que é devida à força 2 exercida pelo fluido na área, né, da base agora desse cilindro aqui que nós destacamos para o estudo. Agora, então, eu posso também reescrever que essa força 2 ela vai ser essa
pressão 2 vezes também a área, né? Uma vez que a gente destacou um cilindro regular para calcular essa pressão, né? Esse conjunto de forças aqui. Então, eu vou destacar aqui os dois que nós já vamos utilizar aqui. Agora, vamos considerar, né, esse peso que nós calculamos lá no slide anterior, né? Aqui. Então, como é que a gente vai fazer? O fluido está em repouso, né? É um fluido hidrostático. Então, se ele está em repouso, eu posso afirmar com segurança de que não existem forças resultantes atuando sobre esse fluido, né? Então, ele está estático. Mas como é que eu posso ver qual seria a força resultante ou como essas componentes de força aqui vão ser trabalhados para que a resultante seja nula? Então, a gente vai somar as forças que estão em mesma direção e vai subtrair, né, subtraindo das forças que estão na outra direção. Então, vamos convencionar essa direção aqui para cima como sendo a positiva. Então, nós temos a força 2, né, menos a soma das outras forças que estão na outra direção. A força 1 mais o peso. Tá? Então, isso aqui vai ser basicamente força 2. Deixa eu só aproveitar aqui para escrever um pouquinho mais rápido. Então, eu vou ter que a força 2 vai ser igual, menos a força 1, menos o peso, né? O sinal negativo vai atuar nos dois termos aqui dentro do parênteses. Esse F1 está positivo, então ele fica negativo, devido ao sinal aqui de fora. E o peso também. E isso vai ser igual agora a 0, porque a resultante é 0. Então, eu tenho aí esse cálculo aqui das forças que compõem esse equilíbrio hidrostático. Tá? Agora, lembra, né? Lá no slide anterior, eu calculei quanto fica o peso, né? E nesse slide aqui, eu tenho, né, quanto cada uma das forças vale. Então, vamos usar aquela expressão do peso com essas expressões aqui das forças, nesse termo aqui da nosso equilíbrio. Então, deixa eu destacar aqui. Então, vamos lá. A força 2, né? Força 2 menos F1 menos P igual a 0. A força 2 está escrita aqui, então eu vou simplesmente reescrever logo aqui embaixo, substituindo. Então, a força 2 é a pressão 2 vezes a área, né? Menos a força 1, que é a pressão 1 vezes a área, menos o peso. Relembrando lá, o peso é o ρAHg. Então, massa específica, área, altura e gravidade. Então, temos aqui isso tudo igual a 0. Passando, então, todos os termos que estão negativos para o outro lado, nós temos que P2A é igual a P1A mais ρAHg. Então, temos, então, que a pressão 2 vezes a área igual a pressão 1 vezes a área, mais a massa específica, a área, a altura e a gravidade. Então, podemos ver aqui que temos área aqui e área aqui. Então, temos área em todos os termos dessa equação. Se dividirmos toda a equação pela área, então a gente pode eliminar a área aqui de todos os termos. Então, na prática, né, nós vamos cortar a área aqui de todos os termos. E fazendo isso, a gente vai ter aqui, então, que a pressão 2
é igual a pressão 1 mais ρHg. E esse é basicamente o próprio teorema de Stevin. Quer dizer que a pressão no ponto 2 ela vai ser a pressão dessa coluna líquida, né? E essa expressão é dada aqui pelo ρ e pelo H, né? E além do G, esse termo aqui, mais a pressão, né, desse ponto 1, o que está descrito aqui nesse slide. Então, a pressão no ponto 2 vai ser a pressão no ponto 1 mais a pressão da coluna líquida entre os dois pontos 1 e 2. Né? Então, a gente vai ter aí o princípio de Stevin. E aí, consequências desse princípio. Primeiro, né, se você tem um ponto 2, ele é mais distante da superfície do líquido do que do 1.1, então ele está mais submerso, quer dizer que a pressão nesse ponto vai ser maior do que a pressão no ponto mais próximo à superfície, ou seja, quanto mais profundo, maior a pressão. Né? E, por sua vez, na própria superfície, você tem uma pressão zero, que é a própria pressão atmosférica, aqui na superfície. Mas quanto mais profundo, maior a pressão que você vai ter. Por outro lado, se você tem dois pontos que estão a uma mesma distância da superfície, então esses dois pontos têm a mesma pressão, têm pressões iguais. Essas são consequências daí direto do princípio de Stevin. E aí a gente pode fazer um exercíciozinho aqui rápido, né? Conceitual. A figura abaixo mostra 4 situações nas quais um líquido vermelho e um líquido cinzento foram colocados em um tubo em forma de U, ou um vaso comunicante. Em qual dessas situações os líquidos não podem estar em equilíbrio estático? Vamos ver primeiro essa parte aqui. Então, lembra da consequência, né? No mesmo líquido, no mesmo ρ, né? Uma mesma massa específica, estão na mesma horizontal, estão na mesma distância da superfície, então as pressões são iguais. Vamos usar esse princípio aqui. Vamos ver essa situação. Então, você tem esse pontinho bem aqui, né? Ele tem a mesma pressão que esse pontinho aqui. Então, você tem essa coluna do líquido vermelho, né? A uma certa altura H, e você tem essa outra altura aqui do líquido azul. Então, para que esses dois pontos estejam sob uma mesma pressão, essa altura aqui tem que resultar num certo peso que vai influenciar nessa pressão, e essa outra altura vai resultar num certo peso que vai influenciar nessa pressão. Então, você tem dois líquidos em equilíbrio hidrostático, né? Vamos pular essa situação 2, vamos para a situação 3. Novamente, eu tenho aqui os dois, o mesmo nível, né? Então, aqui eu tenho a mesma pressão que aqui. Então, o peso dessa coluna vermelha vai ser um certo valor, né? E o peso da coluna cinza também vai dar o mesmo valor, de modo que esses pontos vão estar na mesma pressão. Lembrando que dos dois lados estão atuando a pressão atmosférica. Tá? E a mesma situação aqui, né? Nessa mesma altura, a pressão aqui é igual à pressão aqui. Então, o peso dessa coluna líquida ocasiona a pressão aqui, e esse peso dessa coluna líquida ocasiona a mesma pressão aqui. Então, voltando para a situação 2, você tem pressão atmosférica aqui, você tem pressão atmosférica aqui. E aqui você ainda tem essa coluna de líquido, né? E não tem nenhuma coluna de líquido desse lado aqui. Então, como é que esses dois pontos vão estar sob a mesma pressão? Aqui você tem pressão atmosférica mais a pressão dessa coluna líquida, e aqui você tem somente a pressão atmosférica. Então, essa aqui é a situação em que os fluidos não estão em equilíbrio hidrostático. Estão em qualquer outra coisa menos equilíbrio hidrostático ou equilíbrio estático. Agora, para as outras três situações, né, situação 1, 3 e 4, suponha que os líquidos estão em equilíbrio estático. Para cada uma, a massa específica do líquido vermelho é maior, menor ou igual à massa específica do líquido cinzento? Vamos analisar, né? Então, novamente, pressão daqui é igual à pressão daqui. Então, lembra, né? Como é que é a expressão, né, de Stevin? Pressão no ponto 2 é igual a pressão no ponto 1 mais
o peso, né, ou a pressão devida à massa, à coluna líquida, né? Então, vamos só olhar mais para esse termo aqui, tá? Que é o termo devido à coluna líquida. Então, vejam só, esse líquido aqui, ele precisou de uma certa altura, né, para que ocasionasse a mesma pressão que esse líquido aqui de menor altura conseguiu ocasionar, né? A pressão aqui é igual à pressão daqui. Então, esse precisa de uma altura maior para ocasionar a mesma pressão que esse consegue fazer com uma altura menor. Então, se esse precisa de uma altura maior, né? A altura maior quer dizer que a densidade ou a massa específica dele é menor do que a desse aqui. Esse aqui precisa de uma quantidade menor de líquido ou uma altura menor para causar a mesma pressão que esse, que precisa de uma quantidade maior de líquido ou uma altura maior para que essas pressões sejam iguais. Então, nesse caso, a massa específica do líquido vermelho é menor do que a massa específica do líquido cinzento. Tudo bem? Pulando para esse caso aqui, seria o outro extremo. Então, você tem uma coluna líquida bem maior do líquido cinzento para causar a mesma pressão que uma coluna menor do líquido vermelho. Então, se aqui você precisa de menos líquido, precisa de menos altura, quer dizer que a densidade ou a massa específica dele é maior. Então, nesse caso, a massa específica do líquido vermelho vai ser maior que a massa específica do líquido cinzento. E esse último caso aqui, você tem, né, lembrando, mesmo horizontal, pressões iguais. Então, você tem a mesma altura do líquido cinzento, né, causando a pressão de mesma altura, né, igual a pressão causada pela mesma altura do líquido vermelho. Então, precisa a mesma quantidade de altura, quer dizer que as massas específicas vão ser iguais. Então, a massa específica do líquido vermelho vai ser igual à massa específica do líquido cinzento. Então, esse exercício aí já fica resolvido. Vamos ver esse outro aqui. Temos, então, uma substância desconhecida foi colocada com álcool em um vaso comunicante, né? Esse é o vaso comunicante aqui. Para se tentar descobrir qual substância é essa, sendo observada a situação da figura ao lado. De acordo com as tabelas com as massas específicas das substâncias, qual deve ser essa substância desconhecida? Então, a tabela, né, ela vai ter as massas específicas em gramas por centímetro cúbico, tá? Mas aqui as minhas alturas estão em metros, né? Então, temos que tomar um cuidado aí para fazer as devidas conversões de unidade. Então, analisando a situação aqui, nós vamos definir esse ponto 1, né? Mesmo horizontal, pressões iguais. Esse ponto 1 e esse ponto 2 aqui. Deixa eu tentar fazer um pontinho aqui, né? Vou dizer aqui que é o ponto 1 e aqui é o ponto 2. Eu sei, então, que a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2, tá? Aí, princípio de Stevin, né? Essa pressão no ponto 1, ela é o quê? É a coluna aqui de álcool e mais a pressão atmosférica. Vou colocar, então, como P0, né? Mais o ρ do álcool vezes a gravidade, né? Vezes a altura aqui. Não sei por que eu estou fazendo de vermelho, mas eu já vou corrigir. E aqui do outro lado, né? No ponto 2 eu tenho essa coluna do líquido desconhecido mais a pressão atmosférica. A pressão no ponto 2 vai ser a pressão atmosférica mais o ρ do líquido desconhecido vezes a gravidade vezes a altura. Tudo bem? Ah, faltou só dizer, né? Aqui a altura 1, bora botar a altura do álcool e aqui a altura do líquido desconhecido. Agora eu vou voltar para a caneta preta. Bom, tenho pressão atmosférica dos dois lados. Se eu passar essa pressão atmosférica para cá, ela vai vir subtraindo, certo? E
elas vão se anular. Então, vamos fazer isso, né? Anular esse e esse. Opa, não saiu. Ok. Então, eu vou ter aqui o ρ do álcool, gravidade e altura do álcool igual ao ρ do líquido desconhecido, gravidade e altura do líquido desconhecido. Também gravidade é a mesma coisa. Eu tenho gravidade nesse termo e gravidade nesse termo. Se eu passar uma das gravidades, por exemplo, essa para cá, ela vai passar dividindo e eu vou poder cancelar a gravidade aqui. Então, basicamente, eu tenho o ρ do álcool, a altura do álcool, igual ao ρ do líquido desconhecido e a altura do líquido desconhecido. Resolvendo essa igualdade, eu resolvo todo o meu problema. Mas como eu quero calcular o ρ do líquido desconhecido, eu vou logo separar ele aqui. Então, o ρ do líquido desconhecido vai ser o quê? Vai ser o ρ do álcool, a altura da coluna líquida de álcool, dividido, né, pela altura do líquido desconhecido. Bom, então aqui, né, resolvendo essa igualdade, eu vou ter a solução do meu problema. Mas, só lembrando, a minha altura aqui da coluna de álcool foi dada como 0,270 metros. Mas aqui, ó, minha unidade de volume é centímetros cúbicos, então eu posso trabalhar com metros aqui e centímetros cúbicos aqui. Então, eu vou converter isso aqui para centímetro, né? Então, metro, decímetro, centímetro. Então, isso aqui equivale a 27 centímetros. Mesma coisa a coluna líquida do líquido desconhecido, que foi dado como 0,237 metros. Então, metros, decímetros, centímetros. 23,7 centímetros. Temos, então, convertido aqui as alturas para centímetros. Eu tenho aqui os valores, pelo menos o valor do álcool aqui em gramas por centímetros cúbicos, então posso fazer essas substituições aqui. Então, o ρ do líquido desconhecido vai ser o ρ do álcool, 0,79 gramas por centímetro cúbico, vezes a altura do álcool, 27 centímetros, tudo isso dividido por 23. Opa, esse 3 aqui ficou meio feio, né? Vou ajeitar aqui. 23,7, né? 23,7. Então, fazendo todas as continhas lá, 0,79 vezes 27 dividido por 23,7, isso vai dar exatamente 0,9. E aí, né, unidade aqui, ó, tenho centímetro, tenho centímetro. Vou cancelar essa unidade de centímetro com centímetro, vai ficar só a unidade de gramas por centímetros cúbicos. Então, qual é a substância que tem essa massa específica? 0,9 gramas por centímetros cúbicos, temos aqui. Então, essa substância desconhecida é o benzeno. Então, essa é a resposta para essa questão. E para finalizar, temos esse exercício aqui mais para entender um pouquinho melhor sobre o princípio de Stevin. Então, a figura abaixo mostra dois vasos comunicantes contendo mercúrio, né? Nesse lado aqui do vaso, com essa densidade, né, essa massa específica, metal em equilíbrio. A superfície livre do mercúrio está 1 centímetro acima da superfície de separação entre os líquidos. Então, aqui eu tenho a superfície de separação entre o mercúrio e o óleo vegetal, e a superfície livre de mercúrio está 1 centímetro acima. E a do óleo está 28 centímetros acima da referida superfície. Qual é a massa específica do óleo? Então, novamente, né, princípio de Stevin. A pressão nesse ponto 1, aqui vai ser igual à pressão nesse ponto 2. Tá? Pressão no ponto 1
Pressão no ponto 1 igual a pressão no ponto 2. A pressão no ponto 1 vai ser a pressão atmosférica, né? Mais a pressão dessa coluna de óleo, de mercúrio, no caso. Então, P0 mais ρ do mercúrio, gravidade e H do mercúrio. E do outro lado, a pressão no ponto 2 vai ser a pressão dessa coluna de óleo mais a pressão atmosférica, P0 aqui. Então, igual, né, P0 mais ρ do óleo, gravidade, H do óleo, tá? Então, novamente, como no anterior, né, pressão atmosférica dos dois lados, eu posso cancelá-las, né? Essa passa subtraindo, então P0 menos P0, 0. E aqui a gravidade dos dois lados, a gravidade pode passar dividindo, então gravidade dividido por gravidade dá 1. Então sobra um desses dois lados, né? O ρ do mercúrio vezes a altura do mercúrio igual ao ρ do óleo vezes a altura do óleo. Ρ do mercúrio está em centímetro cúbico. As unidades de comprimento aqui de distância estão todas em centímetros sem problemas. Então, posso colocar diretamente 14 aqui. E a altura do mercúrio, que é 1 centímetro. Do outro lado, o ρ do óleo, que eu não sei, é o que eu quero descobrir, né, com a massa específica do óleo. E a altura do óleo, que é 28. Então, daqui eu tenho que o ρ do óleo vai ser igual a 14 sobre 28. Então, esse ρ do óleo vai ser igual a 0,5 gramas por centímetros cúbicos. Muito fácil, né? Tranquilo mesmo. Só que essa, como está escrito aqui, é a forma certa de você resolver o problema. Porque você define, né, os pontos de igual pressão, né, considerando um mesmo líquido, tá? Então, aqui é mercúrio, né? E aqui é a superfície do mercúrio ainda. Então, aqui você tem, né, igual pressão, porque é o mesmo ρ, tá? Agora, a forma errada seria essa, né? Você inadvertidamente... deve ser mais fácil assim. Então, eu vou considerar aqui como 27 e vou tirar aqui o 1 centímetro que tinha anteriormente, né? Então, bora subir essa reta aqui, que pelo menos eu faço menos conta. Mas o que que isso ocorre? Ocorre que esse ponto 1 aqui, ele está no mercúrio, né? Mas o ponto 2 ele vai estar no óleo. Então, você não pode mais afirmar com certeza que a pressão no ponto 1 vai ser igual à pressão no ponto 2. Isso aqui você não vai mais ter certeza. Por quê? Qual vai ser a pressão que vai estar aqui nesse ponto 1? Não tem coluna líquida para cima, só tem a pressão atmosférica, né? Então, aqui você vai ter somente a pressão atmosférica. E aqui desse lado, o que é que vai ter? Vai ter a pressão atmosférica, né? Bora botar logo ela. Vai ter a própria pressão atmosférica, mas ainda tem essa pressão aqui, né? Devido a essa coluna de óleo de 27 centímetros. Então, ainda tem o ρ do óleo, o G e essa altura do óleo. Então, olha aqui a gente já vê o absurdo. Como é que a pressão atmosférica vai ser igual à pressão atmosférica mais alguma coisa, né? Então, daí a gente já percebe o absurdo. E se a gente fosse calcular de fato, né, fosse colocar toda a continha aí, você ia ter algo assim, 0 igual a ρ0, né, ρ do óleo, G e 27 aqui, né? Então, isso aqui ser igual a 0, a gravidade não é 0, a gravidade é 10, né? 10 metros por segundo ao quadrado. O 27 não é 0, então isso só quer dizer que o ρ0, o ρ do óleo quer dizer é igual a 0. Então, se o ρ do óleo é igual a 0, quer dizer que não tem nada. Então, essa coluna líquida não existe. Então, por isso que não se pode fazer dessa forma. Essa é a forma errada de se calcular através do princípio de Stirling.
Bom, pessoal, eu espero que tenha sido esclarecedor, que essa aula tenha sido boa, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a pressão hidrostática e o próprio princípio de Stevin. Então, mais uma vez, muito obrigado por terem assistido e deixem de travanca e vamos estudar.